Bom dia, Elisandra Rigueira aqui com você. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, e essa semana nós temos falado muito sobre oração. Oração que transforma, a oração que transforma o desejo de Deus, a oração que muda a nossa identidade, a oração que muda circunstâncias. E nós não temos como terminar essa semana de outra forma senão falando de Jesus. Jesus, aquele que veio para nos salvar, para nos amar, para nos cuidar, e nós louvamos a Deus porque Ele nos escolheu. Ana nos ensinou que a oração cura a alma, e Jabes nos ensinou que uma oração pode transformar toda uma identidade. Ezequias nos ensinou que Deus pode mudar a nossa história. Ele recebeu um decreto de morte, mas Deus, por causa da sua oração, deu para ele mais 15 anos de vida. E Daniel nos ensinou o quanto a oração nos sustenta no dia mau. E Jesus, ele vem com um nível mais profundo. Jesus, ele fala sobre rendição. Quando nós vemos a oração de Jesus, ele fala sobre rendição. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas 22, do versículo 41 até o 42, que diz assim, tá falando de Jesus, tá? E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Existe uma oração que pede, existe uma oração que agradece, existe uma oração que busca direção, mas essa oração de Jesus foi mais profunda. Ele se entregou totalmente ao Pai. Ele se colocou num lugar de total entrega. Ele estava no Getsemane. E no o Getsemane era um local de prensa de azeite. O Getsemane, para quem já esteve em Jerusalém, eu já estive lá, tem muitas oliveiras. E naquele lugar, as azeitonas eram prensadas para extrair o melhor óleo. Sim, Jesus estava ali, no Getsemane, sendo pressionado no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual. Meu Deus, Deus colocou aquele homem, o seu filho amado, no Getsemane, um lugar de prensa. E às vezes eu paro e fico pensando, eu gosto de falar muito sobre processos, eu gosto de me aprofundar e entender o processo que as pessoas vivem, em que passo que elas estão e o que elas precisam fazer ou deixar de fazer. E quando nós falamos de Getsemane, nós vamos num nível tão profundo de processo, que é o processo que Jesus passou. Jesus estava sendo pressionado para liberar o melhor azeite, para nos salvar. Queridos, ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia o lugar que ele seria levado, ele sabia para onde ele iria, ele sabia da traição, ele sabia da cruz, ele sabia da dor, ele sabia que ia apanhar e ele sabia da rejeição. E a angústia dele naquele momento era tão intensa que diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Meu Deus! E esse homem, ele era homem, queridos, ele estava na carne. Sim, ele era como nós. Ele sabia que era Jesus, mas ele nunca usurpou ser igual a Deus. E ele passava essa pressão física, emocional e espiritual de uma forma tão intensa. E o que ele faz? Ora, ele se coloca aos pés do Senhor e ele dizendo para o Senhor: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus sim sentiu medo. Ele sentiu medo. E queridos, ter fé não é não sentir medo, não é não sentir angústia, não é não sentir tristeza, não é não sentir. Porque nós vamos sentir sim. Nós vamos sentir tudo o que um ser humano sente. Só porque nós temos fé não quer dizer que nós somos alienígenas de outro planeta e que nós não vamos sentir mais nada. Não. Sabe, quando Jesus fala, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua,
Aqui que está a verdadeira oração que Deus fez a ele. Foi uma entrega. A entrega do controle. Jesus poderia ter fugido. Ele poderia ter trocado de lugar. Sabe? Ele confiou em Deus. Ele entregou o melhor dele para Deus. Quantas vezes nós queremos fugir dos processos? Quantas vezes nosso casamento está destruído, a nossa vida está destruída. E a gente fala, não, eu não quero. Eu quero sair desse lugar porque é a melhor coisa. Nós não oramos, não entregamos e tomamos as nossas próprias decisões. E muitas vezes o Senhor está dizendo, ei, filho, filha, você vai passar esse processo. Mas é para honra e glória do meu nome. E eu tenho algo a derramar sobre a sua vida. Sabe? Nós às vezes queremos controlar tudo. Queremos controlar os caminhos, definir os caminhos. E não permitimos que Deus conduza a história que Ele escreveu para nós. Por isso fugimos dos processos. Qual o processo que você está passando hoje? O que você está vivendo? Qual é o sentimento que você está no seu coração? O que você já pensou em abandonar? O que você pensou, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Hoje eu quero te convidar a fazer a oração que Jesus fazia. Senhor, todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Muitas vezes nós vamos ter que entregar tudo ao Senhor e falar, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Olha para mim, eu vou obedecer. E assim nós seremos amados, cuidados e guardados pela mão do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar a nossa vida. Tem processos que nós não escolhemos viver, mas nós queremos dizer hoje, Senhor, que colocamos tudo em Tuas mãos. Nós sabemos que Tu é o lugar seguro. Nós sabemos que o Pai tem uma vontade perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós sabemos, Jesus, que o caminho não é fácil e muitas vezes temos vontade de seguir, de desistir, mas que nós possamos seguir no caminho que Tu tem para nós, Pai. Que nós possamos declarar com todo o nosso coração, Pai, eu confio em Ti, entrego tudo em Tuas mãos. E hoje nós colocamos isso em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.